Você é desses que toda vez que você vai fazer alguma coisa nova, que você vai colocar alguma coisa em ação, você diz, eu acho que pode ser amanhã, ou quem sabe depois do almoço, daqui a pouco, quem sabe? E você vai adiando até que acaba não realizando e sente uma angústia, uma coisa estranha, sem nome, que você não sabe dar nome, mas que te angustia, que te fere, porque você gostaria de estar realizando e não consegue? O nome disso é procrastinação, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Lucilene Possani, eu sou psicóloga clínica com 28 anos de experiência e me proponho a crescer com você em alto nível. Vamos juntos? Lembrando a você que nós todos os dias temos um conteúdo de qualidade para você aqui no Instagram, porque temos feito de coração, com toda a nossa alma, para que você compreenda coisas que possam levar você a viver em alto nível. E se você está chegando agora por aqui, compartilhe esse vídeo com alguém, esteja juntinho com a gente, bem engajado, porque olha, o nosso propósito é crescermos juntos em alto nível, todos juntinhos, fazendo perguntas, questionando, sendo pessoais uns com os outros, porque está faltando isso, né? Então nós precisamos agregar uns aos outros, crescer em alto nível como pessoas, vencer os nossos medos e as nossas barreiras, inclusive a procrastinação. E se você conhece alguém que vive dessa forma e que está passando por essa angústia da procrastinação, sem tardar, compartilhe esse vídeo. Você vai estar ajudando a si mesmo e também a um amigo, alguém da família. Procrastinação, então. Sabe, você sente aquela angústia, você diz assim, eu quero fazer alguma coisa, eu acho que eu posso fazer alguma coisa, mas você se sente angustiado, você sente uma coisa de que assim, puxa, tem um impedimento que você não sabe o que é, parece que você poderia fazer isso agora mesmo, mas você fica adiando, você simplesmente tem uma compulsão por adiar. É um medo, sabe? Uma coisa maior do que você. Você até gostaria de realizar isso agora mesmo, mas você não consegue pensar em como, porque parece que dá uma vontade de fazer depois. Ao mesmo tempo você pensa, eu gostaria de fazer agora. Não, mas é melhor fazer depois. Essa angústia, esse medo, ele fala de duas naturezas que estão habitando dentro de nós. Uma natureza é a natureza egóica e outra é a nossa verdadeira natureza. Então fica aí para você entender tudo direitinho. Fala aqui para nós se você já entende essa questão do ego, o que é ego, como funciona o ego. Porque olha, essa questão é fundamental para nós crescermos na essência. Senão nós ficamos sempre rodando em torno do nosso próprio rabo e não vamos para lugar nenhum. E até quando fingimos que aprendemos, nada aprendemos. Simplesmente mudamos para não mudar, é o que eu costumo dizer. Por isso que a gente demora tanto para crescer muitas vezes. Porque a gente muda só para não mudar. Quando a gente fala que está mudando, a gente corta o cabelo, muda o sofá da sala, né? Muda o tapete e diz, eu mudei. Mas não é verdade, porque nós estamos mudando na nossa falsa natureza, que é o ego. O que é o ego? É aquilo que disseram sobre nós desde que nós nascemos, ou até no útero. Esse aqui vai ser médico que nem o papai. Essa daqui vai ser dentista que nem a mamãe. Sei lá, sabe o que disseram sobre você. Mas são as coisas que você vai pegando desde cedo e você encarna como se aquilo tudo fosse você de verdade. E você depois não questiona sobre quem é você de verdade. Você nunca parou para colocar um ponto de interrogação. Quem eu seria se eu fosse eu? E você vai seguindo, porque afinal de contas você não pode trair o que as pessoas quiseram para você. Afinal de contas você ama muito o papai, você ama muito a mamãe, você ama muito a cultura, você ama a sua religião e você quer agradar a todo mundo e você só não está agradando a você. Então o que acontece? O ego é essa estrutura que é a nossa identidade falsa, é aquilo que disseram sobre nós. Mas nós também temos uma identidade verdadeira, que é aquilo que Deus disse sobre nós, né? A nossa verdadeira identidade é aquilo que nós nascemos para ser de fato e que nós muitas vezes não questionamos por força das questões culturais. Que tal começarmos a pensar sobre isso com mais seriedade? Sabe o que acontece com a procrastinação? Acontece essa angústia e toda essa dor, porque nós estamos obedecendo a muitas vozes. Nós nos sentimos muitas vezes com medo e com medo de errar. E por isso nós ficamos tão paralisados. O medo pode estar paralisando você. O medo de não fazer como os outros esperam. O medo de não atender às expectativas em volta. Porque nós sempre temos uma fantasia de que as pessoas esperam que seja de uma determinada maneira, de uma determinada forma. E sempre esquecemos de que quando nós somos nós mesmos, quando nós realizamos as coisas do
nosso próprio jeito. Nós podemos não agradar a todo mundo, mas aqueles a quem nós agradarmos vai ser incrível. Eu mesmo tenho experimentado muito isso aqui com vocês, né? Posso não estar agradando o mundo inteiro, mas eu tenho recebido vocês de todo o meu coração, tem sido delicioso aqui, sabe? Esse tempo em que eu tenho falado com o meu jeitão, do meu jeito de ser, no meu espaço, do meu jeito, não tem como, né? Eu me negar a isso. E eu sei que tem feito uma transformação na sua vida, porque eu tenho estado livre para ser eu mesma. E eu acredito que eu posso estar liberando, ajudando você a entender que você também pode ser você mesmo. Eu parei com a procrastinação. Eu quero tudo que a vida tem para mim agora, sabe? E eu quero vencer totalmente essa questão do medo do que vão pensar. Eu quero pôr Lucilene nesse mundo do jeito que ela é. Não daquilo que disseram, né? Não daquilo que disseram, daquilo que eu introjetei como se fosse a verdade sobre mim, não. Eu comecei a questionar. A vida inteira diziam que eu era uma menina tímida. Eu descobri que a timidez é apenas a falta de espontaneidade. E eu tenho aprendido a ser cada vez mais espontânea. E à medida que vocês estão me liberando e me aceitando dessa forma, do jeito que eu sou, a minha timidez, ela quebrou as pernas. Eu não consigo mais ser tímida. E sabe o que mais? Estou perdendo o medo de ser eu. Então eu não tenho mais como procrastinar. Estou perdendo o medo. E agora eu quero viver em alto nível e quero convidar você sempre a viver em alto nível. Porque é impossível crescer sozinho. É impossível ser feliz sozinho, como diria, acho que Tom Jobim, né, que disse isso. É impossível ser feliz sozinho. Então eu quero ser feliz e quero levar muita gente junto comigo. Quantas mais eu puder. Não é bom? Sem medo, então. Outra coisa que nós não sentimos e por isso procrastinamos é que nos sentimos culpados. Culpado, né? Diz aquela música, né? Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. E é verdade. Quando as pessoas perguntam, alguém culpado aí? Já dá aquele gelinho, né? Sou eu tô culpado. Culpado de quê? Nós temos muitas culpas que nós nem sabemos nomear. Porque são tantos pesos que nós carregamos, são tantas expectativas que nós carregamos, e essas expectativas virando um peso cada vez maior sobre a nossa vida, não é? E elas se tornam culpa. A culpa de não ser perfeito, a culpa de não ser exatamente o que o outro pensa. E é interessante que nós nos traímos, porque quando nós estamos culpados, parece que tem uma coisa estranha dentro de nós que nos faz errar mais. Você já notou isso? Que é o nosso próprio ego mesmo. É a nossa falsa natureza nos traindo, porque nós não estamos sendo quem nós somos na essência. Eu costumo dizer que ser você plenamente é ser você como se não tivesse ninguém olhando, como se ninguém estivesse assistindo você. Você vivendo pela vida. Não tem ninguém olhando, sabe? Que delícia. Eu me sinto cada vez mais assim, viu? Quando eu tô aqui postando para você, eu penso assim, bom, se não tivesse ninguém olhando, como eu falaria? Com toda a minha espontaneidade. Então eu vou fazer isso, porque eu quero dar o melhor para você. Eu quero que você leia a minha alma e quero que você veja que eu estou vivendo em alto nível e que isso é possível. Eu quero liberar você para também viver em alto nível. Então, show culpa. Eu não posso atender às expectativas, mas eu posso sim dar o melhor de mim. E eu ouvi uma vez que, assim, reputação é aquilo que outro ser humano pensa a nosso respeito, mas caráter é aquilo que Deus pensa a nosso respeito. E eu prefiro ter caráter. E você? Outra coisa que você vai se sentir, se você estiver procrastinando, deixando tudo para depois, é que você vai estar sendo contaminado pela frustração. Você deixa tudo para depois, porque você pensa assim, tem alguma coisa muito errada no que eu tenho a oferecer. E sabe por que você pensa nisso? Porque você está frustrado. Sabe o que é frustração? Frustração é fragmentação, é diabolização, né? A gente pensa que diabo é aquele ser de rabo e chifre. A questão não é essa. A questão é muito mais profunda do que essa. Estar diabolizado é estar dividido, é estar diabolizado, dividido, fragmentado. Um pedaço de mim está em cada parte. Um pedaço está em mamãe, um pedaço está na cultura, um pedaço em papai, um pedaço na religião, um pedaço, né, em tudo que dizem por aí, sei lá, o senso comum, tudo que dizem. E aí então um pedaço de mim fica em cada ponto desses. Até mesmo nossos professores nos moldaram em muitas medidas, né? E nem sempre, embora muito bem intencionados, todo mundo está muito bem intencionado, mas nos colocaram cargas que nós não podemos carregar. Porque se nós formos atender a todas essas expectativas, a fragmentação será cada vez maior. Então, é preciso que você vá reduzindo essa fragmentação. O contrário de diabolizar é simbolizar.
trazer tudo de volta. E quando você simboliza, você é capaz de ter fé. Você vai numa única direção, porque agora você tem uma única resposta para atender, sabe? Você não está tentando agradar a tudo e a todos. Você tem apenas um ponto, que é a sua sabedoria interna. Você encontrou um eixo. Você está em casa de novo. Porque quando você está fragmentado é como se você estivesse, sabe, na casa dos outros e na casa sempre de estranhos e pessoas que estão dizendo para você, não pise aí, não faça isso, não pise na grama, não corte isso, não pegue água. Você está sempre frustrado, você nunca chegou em casa. Mas quando você simboliza a sua vida, então você pega tudo isso na sua mão e você está agora com uma única resposta para ter, uma única resposta para dar. E aí você ouve a sua sabedoria interna e a sua sabedoria interna fala com você. Nós perdemos essa nossa sabedoria interna porque nós perdemos a habilidade de ouvir a nós mesmos. Todo ser humano tem essa sabedoria interna. E nós nos perdemos de nós mesmos. Por quê? Nos perdemos, ficou isso em algum lugar. E por isso nós procrastinamos. Porque nós estamos sempre deixando a vida para depois, para quando nós estivermos melhor, para quando nós formos mais interessantes para os outros, para quando os outros gostarem mais de nós e quem sabe nós vamos fazer direito daí, né? Porque quem sabe aí as pessoas vão achar que nós estamos fazendo direito, as pessoas vão se interessar por nós, vão nos achar interessantes. E então nós vamos pela vida dessa forma, procrastinando, porque estamos sempre com medo, sempre frustrados, sempre fragmentados, sempre cheios de culpa e vamos sempre adiando a nossa vida. Alguns de nós chegamos a adiar tanto a nossa vida que dizemos assim, eu acho que não tem nada mais para realizar, mas lá no fundo nós sabemos que o ser humano, quando ele está vivo, é porque ainda existe um propósito. Se você ainda está vivo, se existe um sopro de vida em você, existe um propósito ainda na sua vida agora, nesse momento. Não dá para parar. É impossível. Lucilene, mas eu já estou aposentado. Mas a sua cabeça ainda não se aposentou, não. Os seus neurônios ainda estão funcionando, né? Então vamos lá, bora viver em alto nível. Sabe, comentem aqui com a gente, por favor, sobre o que você acha sobre essas coisas, porque é meu desejo que a gente esteja pensando sobre essas questões, sobre o ego, sobre a nossa verdadeira natureza, sobre como viver em alto nível dessa forma, porque nós precisamos desaprender as coisas que nos disseram e acreditar que nós podemos viver novidades, que nós podemos criar coisas novas para viver, ou estaremos sempre limitados àquilo que disseram sobre nós e estaremos sempre procrastinando. Porque a procrastinação, na verdade, é uma emoção. Tem um vídeo nosso aí que fala a diferença entre emoção e sentimento. E a procrastinação, ela traz muitas emoções. Você não sabe dar nome. Por que você não sabe dar nome? Não é um sentimento que você dá nome, é uma emoção, você não dá nome. É uma miscelânea de emoções que te impedem de agir em alto nível, de realizar a vida em alto nível. Chega disso. Vamos realizar? Vamos entender que precisa ficar uma única opinião em nós, que é a nossa própria opinião. É uma ligação com tudo que é eterno, uma ligação com a vida. É uma ligação com Deus. É essa voz que nós precisamos ouvir. Apenas uma voz, certo? Se você acha que esse conteúdo é importante para você, compartilhe, porque tem muita gente fragmentada, frustrada, com medo e com muita culpa que precisa ouvir sobre isso também para destravar a própria vida. Vamos juntos? Em alto nível.